Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garipeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para esse encontro. Nos encontrarmos em família, nos encontrarmos principalmente com Jesus. Afinal, iremos nos reunir em torno dos ensinamentos do Mestre. Pensar que Ele está em nossos lares, sentado conosco, para nos ajudar nas reflexões. Não esqueçamos o recipiente com a água, que será fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então, vamos fazer a nossa leitura preparatória, que é exatamente a leitura para iniciar a nossa harmonização. E a leitura, como sempre, é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 125. O Senhor mostrará, e eu vos mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, essa passagem está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o Mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer. E muito importante a determinação de Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidata ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer ao ministério do seu amor infinito. Vemos aqui uma mensagem muito profunda, porque fala exatamente do apóstolo Paulo, que perseguindo os cristãos, ouve a voz de Jesus à porta de Damasco e fica cego. Jesus orienta para que ele vá entre Damasco e procure por Ananias, que era um cristão, um missionário de Jesus, e é lá que Ananias vai passar para Paulo, cuidar dele, e vai passar para Paulo alguns dos ensinamentos deixados por Jesus. E Paulo se transforma em Saulo, né? Não, era Saulo, e ele se transforma em Paulo de Tarso, é o contrário, certo? Saulo, que era exatamente aquele que defendia a lei de Moisés, perseguia os cristãos, e diante daquele encontro com o mestre, ele se transforma nesse
grande apóstolo dos gentios, né? E aqui aqui Emmanuel diz que todos nós que somos trabalhadores, nós recebemos do alto, recebemos do mestre o serviço e o testemunho que devemos dar e nos compete fornecer nesse trabalho, nessa seara de amor, que ele chama de amor infinito. Então, meus amigos, façamos a nossa prece inicial. Levando nossos corações e a nossa mente ao alto, para as nossas reflexões de hoje. Amado e divino Mestre, acolhe nossos corações desejosos de aprender os vossos ensinamentos, dando-nos forças para que não apenas venhamos a entender a vossa mensagem, mas sobretudo vivenciá-la, lutando para vencer as nossas más inclinações e para que despontem de dentro de nós todo o potencial do bem, todas as virtudes que se encontram dentro de nós em germe, esperando o nosso esforço para se desenvolverem, para que assim possamos agir em vosso nome, em nome de Deus Pai, com a bênção da espiritualidade. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje vamos encerrar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Evangelho que nos diz, tem como tema central, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Já tivemos muitas reflexões, várias instruções dos Espíritos, e hoje o Espírito que se apresenta como guia protetor e outro como São Luís, vem nos falar dos benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Nós aprendemos, fizemos várias reflexões e vimos que a caridade, a prática do bem, é o caminho, é a âncora da salvação. Porque fazer o bem expressa os nossos sentimentos, as nossas emoções. Essa prática faz emergir a humildade, combate o egoísmo, combate o orgulho e nos conduz a ajudar o nosso próximo, que é o ensinamento maior de Jesus. Quando Jesus nos diz fazer ao próximo o que deseja que lhe seja feito, ele está nos dizendo para fazermos o bem. Todos nós desejamos receber o bem, bênçãos, desejamos o perdão, desejamos a compreensão, a reconciliação, desejamos ser ajudados quando estamos em situações difíceis. Situações que podem ser situações de dificuldades materiais ou de dificuldades espirituais. Quantas vezes estamos espiritualmente adoecidos, sem forças, sem energia, carecendo do ombro amigo, de uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, e quantas vezes não temos? Milhares de pessoas ao nosso lado, companheiros de trabalho, companheiros de religião, familiares que não nos percebem, não percebem como estamos. O nosso olhar, a nossa maneira está a pedir socorro. Por isso,
que Jesus coloca esse preceito: fazer ao outro o que desejais que lhe seja feito. Porque aí estaremos fazendo o bem ao nosso próximo. O egoísmo impede, muitas vezes, essa nossa busca pela ajuda ao próximo. A gente só pensa no nosso bem-estar, a gente só pensa na nossa vida, em atender nas nossas necessidades, os nossos anseios, e não percebemos os nossos irmãos. Percebemos sim quando aquele que está em miséria vem a esmolar, e nem sempre compreendemos a relevância da prática do bem. Então, meus amigos, Jesus nos ensina essa vivência, essa prática do bem, de servir ao próximo, e nos coloca como um dever de cada um de nós, porque nós somos devedores uns dos outros. E através da prática pura e desinteressada do bem, não só nos reabilitamos, não só reparamos as nossas faltas, como aceleramos a nossa caminhada de volta ao Pai. Muitas vezes nós nos sentimos decepcionados com a prática do bem, porque na verdade lá no fundo nós ainda esperamos uma recompensa, né? A gente, se for analisar, a gente se decepciona porque pensávamos numa recompensa, numa retribuição, e ela nem sempre vem. Na maioria das vezes não vem. E é uma forma essa interesseira, né? Que não é nem um pouco cristã. De modo que não podemos agir, pensar, fazer o bem com esse desejo, com esse pensamento de uma recompensa. É lógico e evidente que a gente espera ou gostaria de um reconhecimento, de um agradecimento, mas se não vem, façamos a nossa parte, é o que importa. E muitas ajudas que nós fazemos, elas são voltam para nós em forma de ingratidão. As pessoas não se lembram, as pessoas não se preocupam, né, com um agradecimento. São ingratas, são exatamente seres, espíritos que têm essa deformidade de caráter, porque a ingratidão é um grande dano para quem a vivencia. A gratidão é nobre, a gratidão é virtude. Não significa uma recompensa. Não significa você pensar numa recompensa, numa retribuição. Não é isso. A gratidão é dever de cada um com relação àquele que nos acolhe, àquele que nos estende a mão. Mas também, se não vier, não tem problema. É uma oportunidade de testarmos a nossa perseverança no bem, de persistirmos, de não nos importarmos com a ação, a atitude do outro. O que importa é a nossa parte, o que fazemos. Se o outro nos paga com ingratidão, às vezes com grosseria, com indiferença, é porque essa pessoa, essa criatura, está em uma condição espiritual muito atrasada, é uma carência muito grande de valores, de orientação maior, de enxergar a vida de uma forma diferente. A gente encontra muita gente de muita simplicidade, de muita carência, de muita miséria mesmo,
mas que são doces, são gratas, sabem dar um muito obrigada, sabe orar por aquele que ajudou. É nesse sentido, mas é também para que a gente possa compreender que não podemos nos desmotivar por essa ingratidão. A prática do bem, nós estamos trabalhando, como já foi dito, por nós mesmos, né? Pelo nosso crescimento espiritual. E Deus vê tudo. Deus vê as nossas ações e, lógico, levará em conta. E vamos trabalhar pelos outros também, porque aquele nosso gesto, recebido com ingratidão, mas é uma semente que é lançada. E essa semente certamente irá germinar um dia, quando o solo desses corações estiverem prontos. Aí a gente lembra, quando se fala do bem, mais uma vez, de Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela é muito famosa, essa colocação dela. Ela diz: o bem que você faz hoje talvez seja esquecido. E é verdade. Mas faça o bem a si mesmo, porque no final das contas é tudo entre você e Deus. Nada é entre você e os outros. É maravilhosa, né? É uma orientação muito espiritual, né? Nós fazemos, com certeza o bem vai ser esquecido, ninguém vai se lembrar. Mas Deus se vai se lembrar, Deus vai catalogar em nossa ficha reencarnatória. E a questão, como ela diz, vai ser entre você e Deus. E tem outra coisa, as ações do bem, elas mesmo sendo esquecidas, na espiritualidade, aquele que foi ingrato, aquele que não soube reconhecer o bem recebido, tendo essa consciência, pode até pedir para vir uma outra oportunidade, reencarnar próximos àquele que lhe foi um benfeitor e que ele foi ingrato, exatamente como forma de reparar por aquela ingratidão. Também pode acontecer isso. O bem é sempre o bem. E beneficia principalmente ao doador, aquele que pratica a caridade. É necessário que a gente tenha isso em mente. Isso é o que a gente fala diante dessa ingratidão que muitas vezes nós recebemos. Benefícios que são pagos com a ingratidão. Mas há também, como eles chamam, no item 20, se não me engano, a beneficência exclusiva, ou seja, e aí é São Luís que faz um breve comentário. Há aquelas pessoas que só fazem o bem a seus afins, aos amigos, à parentela, aquelas pessoas do seu grupo, aquelas pessoas do seu partido, aquelas pessoas da sua igreja. Isso a gente vê muito por aí afora. E São Luís diz que nesse caso, essa beneficência exclusiva, ela é uma crença, ou ele diz assim, que é um sentido de crença ou de partido, que eles precisam ser abolidos, porque todos nós somos irmãos e temos que nos ver como irmãos e nos ajudar mutuamente. Imagina quanto tempo, isso ele disse em 1860, e hoje a gente ainda vê isso, né? Pessoas que se reúnem nas tribos, como alguns falam, em grupos e tudo, e só sabem se beneficiar. Eles o bem que eles fazem
tudo em torno deles. Às vezes tem segmento religioso que ajuda uma pessoa, mas na condição daquela pessoa se converter àquele segmento e seguir aqueles cultos daquela igreja, daquele segmento. A gente vê demais isso. Então, São Luís já dizia isso, que essa beneficência exclusiva de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Ele diz que essa atitude é sobretudo espírito de seita ou de partido. Ele enfatiza muito isso. E temos, meus irmãos, que reconhecer que é lógico que a prática do bem, a beneficência praticada em pessoas afins tem o seu valor. Ninguém diz que não, que ninguém desvaloriza. Mas em termos de elevação espiritual conta muito pouco. Porque o que conta é exatamente a doação, o esforço fraterno. Porque existe mais mérito em fazer o bem àqueles que nos insultam, que aqueles que nos caluniam, do que aquele que nos ama. É muito fácil fazer o bem àquele que nos amam, que nós amamos. O difícil é fazer com aquelas pessoas que a gente sabe que não simpatizam conosco, que tem algum tipo de desavença. Às vezes é uma antipatia gratuita, né? Então, quanto maior a dificuldade, maior o mérito em se fazer o bem a esses nossos semelhantes. Então, amar ao próximo, como Jesus nos ensina, é considerar todas as criaturas, todos os homens como nossos irmãos, estendendo a eles toda a ajuda que estiver ao nosso alcance, sem escolher o alvo, ou seja, o objeto da nossa ajuda. Eu vou ajudar aquele porque é da minha casa espírita, eu vou ajudar aquele outro porque ainda é da minha família. Não. Ajudar sem esperar qualquer forma de retribuição, qualquer forma de recompensa. Esse capítulo 13, ele vem exatamente reforçar a prática da caridade. Os ensinamentos do Cristo, que nos diz: amai-vos uns aos outros, fazei ao outro o que desejasse que lhe seja feito, perdoar sempre, fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem esperar recompensa. São ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita vem elucidar, vem nos trazer uma interpretação e nos convidando assim a essa vivência, porque o crescimento espiritual se faz a partir da nossa transformação interior, através exatamente dos sentimentos, das virtudes enobrecidas que darão lugar às nossas viciações, às nossas más inclinações. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, a Deus, nosso Pai Criador, aos guias espirituais. Pedir para que as nossas vibrações cheguem a todos os lugares onde haja dor e sofrimento. Pedir, Senhor, pela fraternidade e paz das nações. Pedir para que os governantes ajam de forma a buscar a justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, a partir dos ensinamentos do Mestre e da codificação. Pedir por todas as famílias, por cada um de nós, para que o vosso Evangelho de luz chegue a todos os lares
iluminando mentes, iluminando os corações, desfazendo as trevas, desfazendo energias negativas, nos fortalecendo em vossa graça, em nossa caminhada, muitas vezes tão difícil. Ilumina, Senhor, os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas vidas. E fica conosco, agora e sempre. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim, Senhor, reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Meus amigos, hoje é o último evangelho do ano. Eu acredito que seja o último evangelho do ano. De modo que nós queremos aqui desejar a todos uma passagem de ano de muito amor, de muita saúde, de muita alegria, e que aqui possamos estar no próximo ano. Que esse ano venha com muita saúde e paz para todos nós, com as energias, as forças renovadas na luta pela nossa renovação moral, pela nossa renovação espiritual. Então, meus amigos, terminando o ano, um ano que foi difícil, com muitos conflitos, com muitas dificuldades, nós queremos deixar aqui uma prece para Jesus, a prece da gratidão. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade que nos situas por acréscimo de confiança e misericórdia, traze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio engelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós mexe, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagra com os homens, pelos homens e para os homens, a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa, ensina-nos a conquistar pelo suor
de cada dia o dom da fidelidade, com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossas vidas. Assim seja. Espírito Emmanuel. Muita paz, saúde e harmonia a todos. Até breve.